Ano Bíblico, o estudo diário da Palavra de Deus com o pastor Carlos Oliveira. Continuando nosso ano bíblico hoje, louvado seja Deus, chegamos ao 5º livro de Moisés, chamado Deuteronômio, capítulo 1 hoje ao capítulo 3. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel da além do Jordão, no deserto na Arabá, defronte do mar de Sufi, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Di-Zaabe. Jornada de 11 dias há desde Horebe pelo caminho da montanha de Seir até Cades-Barneia. Sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles, depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe. Encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Tempo bastante haveis estado neste monte, voltai-vos e parti, ide à região montanhosa dos amorreus e a todos os seus vizinhos na Arabá, e à região montanhosa, e à baixada, e ao Neguebe, e à costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. A nomeação de auxiliares. Nesse mesmo tempo eu vos disse: Eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas dos céus. O Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois e vos abençoe como vos prometeu. Como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossos cabeças. Então me respondeste e dissestes: É bom cumprir a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz cabeças sobre vós, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais segundo as vossas tribos. Nesse mesmo tempo ordenei a vossos juízes, dizendo: Ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que haveis de fazer. 12 homens foram enviados para espiar a terra de Canaã. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades-Barneia. Então eu vos disse: Tende chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possuía, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: Mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidade devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem. E foram-se e subiram à região montanhosa,
e espiando a terra vieram até o vale de Escol, e tomaram do fruto da terra nas mãos, e nolo trouxeram, e nos informaram dizendo: é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebelde à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio. Por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós este povo. As cidades são grandes e fortificadas até aos céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se dignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E vossos meninos, de quem dissestes: por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém, vós virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos, segundo tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Vós vos armastes cada um dos seus instrumentos de guerra, e vos mostrastes temerários em subindo a região montanhosa. Disse-me o Senhor: dize-lhes: não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Assim vos falei, e não escutastes. Antes fostes rebeldes às ordens do Senhor, e presunçosos subistes as montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro, e vos perseguiram como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Horma. Tornaste-vos, pois, e chorastes perante o Senhor. Porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz. Capítulo 2. A jornada de Cádiz até Zerede. Depois viramo-nos e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Ordena ao povo, dizendo: passareis pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Portanto, guardai-vos bem, não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Comprareis deles por dinheiro comida que comais, também água que bebais comprareis por dinheiro.
Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passamos, pois, franqueando assim nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, como o caminho da Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Viramo-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque te não darei possessão da sua terra. Pois dei Ar em possessão aos filhos de Ló. Os Emins dantes habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Também eles foram considerados Refaíns como os Anaquins, e os Moabitas lhe chamavam Emins. Os Orreus também habitavam outrora em Seir, porém os filhos de Esaú os desapossaram e os destruíram de diante de si e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua possessão, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. O tempo que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir do meio do arraial até os haver consumido. A travessia de Ar e Arnon. Sucedeu que, consumidos já todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, o Senhor me falou dizendo: hoje passarás por Ar, pelos limites de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei possessão, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por possessão. Também esta é considerada a terra dos Refaíns. Dantes habitavam nela Refaíns, e os amonitas lhe chamavam Zanzumins, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas, e estes, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles, assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Orreus. Os filhos de Esaú, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles até este dia. Também os Caftorins, que saíram de Caftó, destruíram os Aveus, que habitavam em vilas até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Seom amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Passa a possuí-la e contende com eles em peleja. Hoje começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Vitória sobre Seom, rei de Hesbom. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás também por dinheiro a água que beba. Tão somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para te dar nas mãos como hoje se vê. Disse-me, pois, o Senhor: eis aqui tenho começado a dar-te Seom e a sua terra. Passa a desapossá-lo para lhe ocupares o país.
Então Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus nos-lo entregou, e o derrotamos a ele e aos seus filhos e a todo o seu povo. Naquele tempo, tomamos todas as suas cidades, e a cada uma destruímos com seus homens, mulheres e crianças, não deixamos sobrevivente algum. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Aroé, que está à borda do vale de Arnon, e a cidade que nele está, até Gileade, nenhuma cidade houve alta demais para nós. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da região montanhosa, nem a lugar algum que nos proibira o Senhor nosso Deus. Capítulo 3. Vitória sobre Og, rei de Bazã. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo a peleja em Édrei. Então o Senhor me disse: não temas, porque a ele e todo o seu povo e a sua terra dei na tua mão. E far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Deu-nos o Senhor nosso Deus em nossas mãos também a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, e ferimos-lo até que lhe não ficou nenhum sobrevivente. Nesse tempo tomamos todas as suas cidades, nenhuma cidade houve que lhe não tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argobe, o reino de Og em Bazã. Todas estas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos. Tomamos também outras muitas cidades que eram sem muros. Destruímos-las totalmente, como fizemos a Seom, rei de Esbom, fazendo perecer por completo cada uma das cidades com seus homens, suas mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, nesse tempo, tomamos a terra da mão daqueles 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, desde o rio de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios a Hermon chamavam Sirion, porém os amorreus lhe chamavam Seni. Tomamos todas as cidades do Planalto, e todo Gileade, todo Bazã, até Salca e Édrei, cidades do reino de Og em Bazã. Porque só Og, rei de Bazã, restou dos Refaíns. Eis que o seu leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon, sendo de 9 côvados o seu comprimento, e de 4 a sua largura pelo côvado comum? Distribuição da Transjordânia. Tomamos, pois, esta terra em possessão nesse tempo, desde Aroé, que está junto ao vale de Arnon, e a metade da região montanhosa de Gileade, com as suas cidades, dei aos Rubenitas e Gaditas. O resto de Gileade, como também todo Bazã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda aquela região de Argobe, todo Bazã se chamava terra dos Refaíns. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argobe até o limite dos Jesuritas e Maacatitas, isto é, Bazã, e as aldeias chamou pelo seu nome Avote-Jair, até o dia de hoje. A Maquir dei Gileade, mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o vale de Arnon, cujo meio serve de limite, e até o ribeiro de Jaboque, o limite dos filhos de Amon, como também a Arabá e o Jordão por limite, desde Quinerete até o mar da Arabá, o mar salgado pelas faldas de Pisga para o oriente. Nesse mesmo tempo vos ordenei, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para a possuirdes. Passai, pois, armados todos os homens valentes, adiante de vossos irmãos, os filhos de Israel.
tão somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós outros, para que eles também ocupem a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá da além do Jordão. Então voltareis cada qual à sua possessão que vos dei. Também, nesse tempo dei ordem a Josué, dizendo: os teus olhos veem tudo que o Senhor vosso Deus tem feito a estes 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. A oração de Moisés para entrar em Canaã. Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor se indignou muito contra mim por vossa causa e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente e para o norte e para o sul e para o oriente e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué e anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale defronte de Bet-peor. Amém. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Tire tempo para orar e meditar. Que Deus o abençoe e até amanhã em nome de Jesus. Amém.